Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FIP-IE, que é o Fundo de Investimento em Participações de Infraestrutura. Então, o que são FIP-IE? Eles são veículos alternativos de investimento em infraestrutura. Então, um veículo alternativo ele é um investimento em infraestrutura, né? Um veículo que investe em infraestrutura através de um fundo. Então, ele é um fundo fechado, existem fundos fechados e fundos abertos. Qual a diferença? O fundo fechado ele não permite resgate, e o fundo aberto ele permite resgate. Né? Quando o investidor coloca dinheiro naquele negócio, né, no fundo fechado, ele não pode tirar o dinheiro. Então, o gestor ele tem uma facilidade maior, né, de fazer os investimentos sem precisar vender nada para devolver dinheiro para o investidor. No caso do fundo aberto, o investidor ele solicita que o gestor ele venda alguma coisa para ter o dinheiro dele de volta. No fundo fechado, você tem que comercializar a cota em bolsa. Então, é uma vantagem muito grande de ativos ilíquidos, no caso imóveis ou infraestrutura, de o fundo ser fechado. Então, o que ele pode investir? Ele pode investir em ações, em debêntures, empresas de capital aberto ou fechado. Ele também, o FIPE é destinado a investir em infraestrutura. Então, ele é obrigado a investir em alguns setores da infraestrutura. E outra coisa, né, que o gestor ele deve participar do processo de decisão de investimento. Então, o gestor ele é obrigado, o gestor de um fundo de investimento em participação, ele é obrigado a participar do processo de decisão de qualquer tipo de investimento que aquela empresa for tomar. Se você for comparar, né, a gente tem o FIINFRA e o FIP-IE. Ele é como se fossem, né, o fundo de papel e o fundo de tijolo dos fundos imobiliários. Então, dentro dos fundos imobiliários tem o fundo de papel. O fundo de papel seria como o FIINFRA, que investe em papel, ou seja, em debêntures incentivadas. O FIPE seria a comparação mais próxima dele seria o fundo de tijolo, porque ele investe em empresas que desenvolvem, né, ou que investem em infraestrutura. E existe, né, dentro do equity, né, a gente chama de equity, o capital, né, que aquela empresa tem. Então, é o tijolo, digamos assim, o maquinário, é a empresa em si. E essa empresa ela tem uma maior possibilidade de retorno. Não é uma certeza de retorno, né, é uma possibilidade de retorno. Então, o FIINFRA, ele investe na dívida, e o FIPE ele investe no equity, né, na empresa. Então, os FIINFRAs eles têm um risco menor do que o FIPE, só que o FIPE existe, ele tem, né, uma possibilidade de retorno maior do que o FIINFRA. Eles se complementam. Né? Quem investe na dívida, ele recebe primeiro, por isso que tem menos risco. E quem investe no equity, né, ele tem que pagar os credores primeiro, e o que sobrar, né, se a empresa quebrar, vai ficar para eles. Então, o FIINFRA tem menos risco, o FIPE um pouco mais de risco. Existem alguns critérios legais que eu vou passar de forma rápida, né? Ele tem 180 dias depois de constituído para se enquadrar, então depois que você faz o FIPE, você tem 180 dias para se enquadrar, ou seja, investir 90% do seu patrimônio naquele tipo de ativo ali que ele tem que ter. Então, 90% do patrimônio deles, né, tem que ser investido em infraestrutura. Os outros 10% ele pode investir em outra coisa, pode investir num título de tesouro, pode investir em outra coisa. Ele tem que ter no mínimo 5 cotistas, só que nenhum desses 5 pode ter mais de 40% das cotas. Ele é exclusivo para investidor qualificado. Isso aqui é um problema do FIPE. O que é um investidor qualificado? Ou o investidor que tem mais de R$ 1 milhão investido, ou o investidor que ele tem algum tipo de certificação de mercado financeiro que faz com que ele tenha um conhecimento acima da média. Então, são várias certificações de mercado financeiro que servem para comprovar que você é um investidor profissional. Então, a certificação, o CPA 10, CPA 20, é o agente autônomo de investimentos, CNPI, CGA, CFA, né? Existem várias certificações de mercado, CEA, várias dessas certificações de mercado faz com que você seja um profissional de mercado. Ou isso, né, ou ser profissional de mercado, ou ter acima de R$ 1 milhão investido. E, obrigatoriamente, né, os FIPE, eles têm que investir em novos projetos. E aí tem um marco legal, né, e esse marco temporal é de 2007. Então você não pode pegar um projeto de estrutura muito antigo e investir nele. Não, tem que ser um projeto novo, né, recente, a partir desse marco temporal de 2007.
O FIPE ele não é igual ao fundo imobiliário, que é obrigado a distribuir 95% dos lucros, né? E nem sequer ele precisa distribuir rendimentos mensais. O fundo imobiliário, ele distribui mensal, mas ele tem que distribuir apenas semestralmente. Então, convencionou-se, né? O pessoal, como o imóvel dá aluguel todo mês, eles distribuem todo mês. E só que no FIPE não é assim, né? Então, a cada 2, a cada 3 meses, normalmente, quem tem que distribuir rendimento que distribui. Então, é um pouco diferente dos fundos imobiliários. Então, a governança, existem critérios da CVM que os FIPEs têm que obedecer, né? Então, gestão tem que ter participação nas decisões, isso aí é legal, está na legislação dele. Tem que ter um conselho de administração, e esse conselho de administração tem que ter mandato de no máximo 2 anos, e tem que ter uma câmara de arbitragem também para conflitos societários, né? Então, existem alguns critérios ali de governança que são exigidos aí pela legislação para o FIPE. E quais são as vantagens principais do FIPE? Né? Então, primeiro, a gestão de um profissional especializado. Vai ter alguém especializado fazendo a gestão daquele ativo por você, né? Justamente para que você possa ter uma possibilidade de retorno maior, né? Então, são pessoas especializadas naquele tipo de investimento. E são investimentos muito específicos. Então, rodovia, né? Então, tem a pessoa que conhece, que sabe como é que faz o projeto de rodovia. Energia elétrica, tem um outro tipo de operador, uma pessoa experiente naquela parte. Então, são constituídos por pessoas experientes. O investidor também, ele participa do crescimento do negócio. Quando você investe direto numa empresa, se a empresa já for grande demais, você não vai pegar aquele crescimento todo. No FIP, né, ele é menorzinho, você pode participar, né, do crescimento da empresa. Os investimentos têm alto potencial de retorno e, por conta disso, também tem mais risco, né? Você está diversificado, então existe uma diversificação de setores, e essa diversificação reduz o risco. Então, se você investe, por exemplo, numa empresa que só tem transmissão de energia, ela tem um risco. Você investe, né, se você conseguisse investir numa empresa que tem diversos setores, saneamento, rodovias, energia elétrica, transmissão, distribuição, geração, então você investe em diversos setores, você tem uma diversificação e isso acaba reduzindo o risco. Quais são os setores dos FIPE? Então, o setor de energia, principalmente aqui, transmissão e geração. A geração, ela pode ser a geração hídrica, né, e ela tem o risco próprio dela, que é a questão das chuvas. Tem a geração solar, né, tem a geração eólica, então são esses 3 tipos de geração. E tem também, né, outros que são bastante comuns, saneamento, rodovias, portos. Então, todos os setores de infraestrutura que são de interesse do governo de ser desenvolvido, eles podem estar presentes aí no rol de investimentos dos FIPE. Então, aqui ele tem uma vantagem tributária. Daqui a pouco eu vou tirar a minha imagem aqui para você ver a tabela toda, né? Mas de início, a gente consegue fazer uma comparação aqui das vantagens tributárias. Então, o FIPE é essa primeira coluna, depois tem FI e CRI e CRA, né, na última coluna. Então, os FIPE, eles são isentos na tributação. Para a pessoa física aqui, ele é isento no imposto de renda sobre os rendimentos, não paga nada, no ganho de capital e também na liquidação, ou seja, ele vai liquidar o fundo, você recebe o que você ganhar, você também não paga nada de imposto de renda, tá? A pessoa jurídica paga. Fundo imobiliário é a mesma coisa, ele é isento aqui no rendimento, só que na tributação do ganho de capital e na liquidação e no resgate, paga 20%, tá? E agora o CRA e o CRI, né, vou sair aqui da imagem rapidinho. Então, o CRA e o CRI, ele é isento para a pessoa física, né, tanto na tributação, quanto no ganho de capital, quanto na venda com lucro. Esses aqui são os FIPs que são listados na B3. Né? Por que é importante ser listado na B3? Porque você consegue comprar e vender cota, a liquidez deles não é muito grande ainda, é um produto que está iniciando, né, no mercado. Então, você tem que comprar, tem que adquirir, né, fundos que sejam listados, né, pelo menos sejam listados. Então, esses aqui são os fundos listados, né, da B3, são 4, 8, 12, 16, 18 ao todo. Tem 18 FIPs, então é uma indústria que ainda está começando, ou seja, está passando pelo que o fundo imobiliário passou aí há muitos anos atrás. Está começando aí na indústria, devagar, se capitalizando, ainda começando a parte de liquidez, né? Ainda é um mercado novo.
Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, né? Falar um pouco sobre os FIPs, né, que são a outra parte aí da questão do investimento em infraestrutura. Então eu já fiz um vídeo aqui para o canal falando sobre os FIINFRAs, e agora esse vídeo aqui falando sobre os FIPs. Então o FIINFRA, ele investe em papel, que são as debêntures incentivadas, e o FIP, ele investe na empresa, né, naquela sociedade ali, seja capital aberto ou fechado, mas é uma empresa que investe diretamente em infraestrutura. Então, os FIINFRAs, eles têm um pouco menos de risco, porque você está no lado da dívida, né, e esses contratos são contratos longos, então você tem menos risco, e a empresa você tem mais possibilidades ali de retorno, um retorno um pouco maior, mas também um risco maior, porque você tem que pagar primeiro, né, quem são os credores, para depois você ficar com o restante, né, do retorno. Se você for, se a empresa, no caso, né, ela quebrar, né? Então, os FIPs, eles têm a possibilidade de retorno maior, mas tem também um maior risco, né? Igual tudo no mercado financeiro, tudo que tem possibilidade maior de retorno tem também um maior risco, né? Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, né, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha aqui o nosso vídeo. Aqui abaixo tem os links para os nossos relatórios de fundos imobiliários, de FIP, de FIINFRA, e também nosso clube de canais do YouTube, né? Se você ainda não está participando, vale a pena participar. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.